Hi students, how are you? Tudo bem com vocês? Bora começar mais uma aula aí? Então, por favor, se organizem aí, hein? Peguem o seu material, busquem um local tranquilo, silencioso e confortável, para que vocês possam, então, de forma muito apropriada, fazer as atividades que eu vou propor aqui para vocês hoje, tá bom? Mas antes de começar as nossas atividades, vamos ver quais são os objetivos da nossa aula, né? Então, hoje nós vamos ampliar o nosso repertório lexical por meio de textos, né? Nós vamos ler um texto de fato. Então, repare que toda aula praticamente isso aparece, mas é isso mesmo, né, gente? Todas as atividades que nós estamos fazendo, seja qual for, a gente está ampliando o vocabulário, a gente está aprendendo palavras novas, tá? E nós vamos aprender um pouco sobre os feriados, alguns feriados em inglês, e as preposições in, on, at e for. Vamos falar um pouquinho delas, ok? Vamos iniciar então, bora lá. Primeira atividade aqui do nosso warm-up. Write the holidays names. Eu quero que vocês escrevam aqui os nomes dos feriados, né? Nós temos aqui as imagens, um ano novo, aqui um casalzinho apaixonado, coelhinhos, ovos de Páscoa. Nós temos aqui um jantar de ação de graças, Dia das Bruxas e finalmente aqui o Natal. Aqui estão as palavras, são elas: Christmas, New Year's Day, Thanksgiving, Halloween, Easter and Valentine's Day. É claro que aí no caderno de vocês não têm aí as imagens, mas organizam assim 3 e 3, né? Conforme está organizado aqui, que daí você consegue identificar. Se for o caso, coloque em português na frente também que ajuda. Dica: faça essa atividade por eliminação. Vai por aquela que você já sabe. As outras, busque uma situação meio óbvia, se possível for. Caso contrário, vá até o dicionário, tá bom? Já volto para corrigir. Vamos corrigir? Vamos lá. Primeira, New Year's Day, dia de Ano Novo. Segunda, Valentine's Day, o dia dos namorados. Terceira, Easter, Páscoa. Thanksgiving, dia de ação de graças. Halloween, o Halloween, o dia das bruxas, ok? E Christmas, Natal, ok? Então, de novo aqui só para vocês poderem ver a pronúncia, pessoal. New Year's Day, Valentine's Day, Easter, Thanksgiving, Halloween and Christmas, ok? Repare que aqui na palavra Christmas, esse T não é pronunciado, beleza? A gente escreve, mas não pronuncia ele, tá bom? Bora lá. Before reading, seguinte, uma boa estratégia que a gente pode utilizar para nos preparar para um texto que a gente vai vir a ler é a gente ter noção, né, conhecimento do vocabulário que vai estar ali. Né? Então, se você, de antemão, conseguir ter essa ideia, te ajuda bastante a entender o texto que vai aparecer.
É isso que a gente vai fazer nessa atividade aqui agora, olha só. The following words will appear in the text you are about to read. Match them. Então, as palavras que estão aqui, elas vão aparecer no texto que você está prestes a ler. Então, eu tenho as palavras, ó, da letra A até a letra F. Priest, emperor, marriage, death, blind and note. E do lado de cá, eu tenho as definições, né, as explicações do que elas significam. Leiam com calma e coloque as letrinhas aí dentro do parênteses correto. De novo, vai buscando as palavras cognatas, aquilo que você já conhece, vai para a eliminação. Se preciso for, pode recorrer ao dicionário, não tem problema. Façam aí que eu já volto para corrigir. Vamos conferir então? Olha só. A ordem ficou assim, ó. C, F, A, D, E, N, B. C, F, A, D, E e B. Essa foi a ordem, tá ok? Vamos ver uma a uma agora. Letra A, priest. An ordained minister of the Catholic Church. Então, priest significa padre, ok? Um ministro ordenado da Igreja Católica. B, emperor. Someone who rules an empire. Emperor, imperador. Alguém que comanda, que rege, né, um império. Marriage, letter C. The legally recognized union of two people. Marriage, casamento, né? O reconhecimento legal da união de duas pessoas. D, death. The action of dying, a ação de morrer. Death, morte. E, blind. Blind significa cego. Unable to see, incapaz de enxergar, de ver. And F, note. A written message, uma mensagem escrita. Note, nota, uma notinha de escrever, ok? Um recadinho, talvez. Agora sim o nosso texto, olha só. Bora ler então? Valentine's Story, a história do Valentine. Vou contar para vocês aí sobre o surgimento do Dia dos Namorados lá nos Estados Unidos, em alguns outros países da Europa, que não é no mesmo dia que a gente, né? Aqui no Brasil, se não me engano, é 12 de junho. Lá é no dia 14 de fevereiro. Vejam comigo aqui, vamos lá. Valentine was a priest who lived in the Middle Age. The Emperor Claudius II had prohibited marriage during the war because he believed that single soldiers were better combatants. Priest Valentine started to marry the soldiers and their beloved ones in secret. Olha só o que diz aqui, ó. Valentine, ele era um padre que viveu na Idade Média
E naquela época, o imperador Cláudio II tinha proibido que o casamento entre os soldados, porque ele acreditava que soldados casados não eram bons combatentes, talvez porque iam para a guerra pensando nas suas esposas, na família de um modo geral, tá? Daí, o padre Valentine, ele começou a casar essa galera, os soldados e as suas amadas, de maneira secreta, sem que o imperador descobrisse. Daí o que aconteceu? Olha só. He was sentenced to death when the emperor had found it. In prison, he fell in love with the jail's blind daughter, who was able to see again miraculously. Before dying on February 14th, in 269 AD, the priest left her a note saying, "From your Valentine." O que aconteceu? Acabou que o imperador descobriu, ele foi sentenciado à morte, no caso ele foi decapitado, tá? Mas antes disso ele foi preso e dentro da prisão ele se apaixonou, mesmo sendo padre, né? Ele se apaixonou pela filha de um dos guardas. E essa menina, ela era cega. Diz a história que pelo poder do amor do padre, ela voltou a enxergar. E antes da morte dele, que foi no dia 14 de fevereiro de 269 d.C., o padre deixou para ela um recadinho escrito "From your Valentine", do seu Valentim. Tanto que essa frase, ela até hoje é utilizada nos cartões, nos recadinhos que os países que comemoram o dia de São Valentim mandam um para o outro. From your Valentine. Tem até letra de música, assim, com esse título. É legal até dizer que essa data, em alguns países europeus, Estados Unidos e Canadá, por exemplo, eles não só casais apaixonados celebram, mas também amigos saem para poder comemorar a amizade, trocar presentes também. É bem legal. Bora lá então, pessoal. Vamos para a nossa interpretação. Number 1, Valentine was, então é para você escolher uma das alternativas. Number 2, who prohibited the marriage between the soldiers and their beloved ones? Quem foi que proibiu lá os casamentos? E 3, Priest Valentine performed marriage in public then. Não vou traduzir, senão dou a resposta. Letra A ou a letra B é a correta. Façam aí que eu já volto para corrigir. Corrigindo, pessoal, vamos ver. Valentine was a priest, então na número 1 a resposta correta é a letra B, ele era um padre. Número 2, quem que proibiu os casamentos entre os soldados lá?
e as suas amadas foi o imperador Claudio II. Então, se você colocou o nome dele igual eu coloquei aqui, ótimo. Se você colocou The Emperor, o imperador, beleza também. E a número 3, Priest Valentine performed marriages in public then. Aqui eu estou falando que o padre Valentine, ele fez casamento, então, os secretos, né? Depois. True, é verdade, ok? Mesmo, né? Depois da proibição. Beleza. Vamos conversar um pouco agora sobre as preposições. Gente, preposição ela pode ser um problema. E de fato é, tá? Não quero apavorar ninguém não. Por quê? Não existem muitas regras para o uso das preposições, né? Entretanto, existem algumas coisinhas que a gente pode levar em consideração que nos ajudam a memorizar, né? Em contrapartida, em muitos casos, se você for até a internet, por exemplo, se você buscar alguma gramática, você vai ver que existem listas, por exemplo, de verbos e suas respectivas preposições, ou adjetivos e suas respectivas preposições. Beleza. Mas para mim, de tanto utilizar, de tanto ver, de tanto praticar, ler, a gente acaba memorizando. Mas algumas regrinhas que dá para a gente poder levar em consideração, eu vou mostrar para vocês agora. Vejam aqui, olha só. A preposição in, ela é utilizada antes de cidades, estados, países, meses do ano ou lugares específicos. A preposição on, ela é utilizada antes de datas, nomes de ruas ou avenidas e de dias da semana, weekdays. E a preposição at aqui, ela é utilizada ali antes da hora, time, address, endereço completo, preste atenção. Se for somente nome da rua, é on. Agora, se você tiver nome e número do estabelecimento, da casa, vai ser a preposição at. Vale lembrar que no inglês, quando você fala endereços, o número vem antes do nome da rua, tá bom? E também lugares específicos. Daí você pensa, professor, peraí, tanto in quanto at é utilizado para lugares? Sim. Existem algumas expressões já prontas. At home, em casa, não vai ser in home, at home, ok? Então, algumas são aquilo e pronto. Outras até é possível de se utilizar uma ou outra, tá ok? Então, vai aí com o teu cotidiano da língua. E, finalmente, a preposição for. Veja bem, ó. Used to express something that was done or given for someone else. Usada para expressar alguma coisa que foi feita ou dada por alguém. Para alguém, por exemplo, eu darei um presente para minha mãe. I will give a present for my mom. Ok? Então, você está oferecendo alguma coisa para alguém. Beleza? Ok? Então, esse esqueminha aqui, esse quadro, depois pega com calma, né? Reveja a aula e anota no caderno, porque é bom ter, que vai ajudar vocês, então, a entenderem o uso dessas preposições aqui, tá? Porque agora eu quero que vocês pratiquem. Eu tenho aqui duas frases e esse carinha falando um pouco aqui sobre o Valentine's Day. Preencham as lacunas com as preposições in, on, at e for. E eu já volto para corrigir.
Corrigindo o nosso exercício, vamos ver. Number 1. In prison, he fell in love with. Na prisão, ele se apaixonou, né? Lá o padre Valentine. Então, na prisão, estamos falando de um lugar específico. Então, in é mais apropriado aqui. Number 2. Before dying, antes de morrer, on February 14th. Então, aqui, ó. Deixa eu até falar de novo aqui, ó. Quando a gente tem a data completa, mês e dia, e o ano, se for o caso, on. Quando a gente tem o mês sozinho, in, que eu mostrei atrás. In 269 AD, no ano de 269 depois de Cristo. Meses, até não coloquei ele no quadro, mas meses, perdão, até não coloquei ele no quadro, mas anos também a gente usa a preposição in, ok? E o que o amigo está falando aqui, olha só. I'm going to celebrate Valentine's Day at a romantic restaurant with my girlfriend and I bought a nice present for her. Eu vou celebrar o dia de São Valentine num restaurante romântico com minha namorada, ou seja, está falando ali de um local específico, no restaurante. At. E eu comprei um presente para ela, for her, oferecendo, dando para ela, ok? Então aqui está a nossa correção, beleza? Seguindo. Quiz. 1 and 2. 3 alternativas. Cuidado para não confundir aqui. Embaralhei bem as preposições, hein? Leiam com calma e veja qual é a melhor opção para poder preencher as lacunas ali com as suas devidas preposições. Façam aí. Corrigindo o nosso quiz. Número 1, a resposta certa é a letra B. Let's meet at the shopping mall at 9 p.m. At the shopping mall. Vamos nos encontrar no shopping. Preposição at para locais específicos. Às 9 da noite. At é o que a gente utiliza para hora. A que horas você vai fazer alguma coisa. Number 2. I will celebrate my birthday on Saturday in Curitiba. Dias da semana. On, locais, cidades, in. Ok? E aqui, pessoal, eu tenho a proposta da mão na massa para vocês. Olha só o que é para vocês fazerem. Escolha um feriado e crie um Jamboard com informações sobre ele. Tenho certeza que seus professores já devem ter conversado sobre essa ferramenta que a gente utiliza lá no Google, sala de aula, que a gente tem as nossas aulas, né? Então, escolha um feriado qualquer e prepare um Jamboard com as seguintes informações. Quando ele é celebrado, onde ele é celebrado, como é celebrado, onde surgiu, entre outras informações pertinentes, interessantes e curiosidades sobre o feriado que você escolheu. Coloque imagens, pequenos textos, aqueles post-its que tem lá no Jamboard, vai ficar bem legal, beleza? Então essa é a nossa proposta mão na massa da aula de número 18. Combinado?
Então, o que nós estudamos hoje? Pois eu vou parando por aqui, hein? Aprendemos um pouco sobre alguns feriados em inglês, conhecemos sobre a história do Valentine's Day e praticamos também as preposições in, on, at e for, ok? Então é isso aí, pessoal. Thank you very much. Bye bye.